Olá, então nós estamos aí na catequese, né? E eu tenho falado sobre o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. É importante para que nós possamos realmente entender a força de Deus através desse instrumento que a Igreja coloca para todos nós. E eu estava falando semana passada sobre a força do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. E se acreditar no Espírito Santo, é preciso que nós possamos ter um desenvolvimento ainda maior. Por quê? Porque foi através do Espírito Santo que veio no seio de Maria, através do anjo Gabriel. Mas é força do Espírito Santo, né? Quando ela vai dizer, né, ao anjo: como será isso se eu não conheço homem algum? O anjo Gabriel vai dizer: o Espírito Santo de Deus virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Essa expressão de fé na força do Espírito Santo, até mesmo no nascimento de Jesus, que nasceu do seio da Virgem Maria. É importante que nós possamos ter, né, essa fundamentação no catecismo para que nós também possamos buscar na nossa oração a força do Espírito que modifica e transforma a nossa vida na prática do bem, do amor, tendo palavras acertadas, como o próprio Jesus prometeu àqueles que iam anunciar o Evangelho. Né? Como nós vamos defender diante das situações difíceis? O Pai dará o Espírito e terão palavras tão acertadas que dominará tudo. E isso faz a gente entender que o catecismo ele vai nos ajudar cada vez mais a viver o Evangelho, a ter essa força de Deus e essa graça que santifica. Estou aqui com o Evangelho em mãos, nós temos aqui, né, o Espírito na plenitude dos tempos. João, precursor, profeta, e o Batista. Então também eles foram iluminados pelo Espírito Santo para poder anunciar o reino de Deus, para fazer acontecer o reino de Deus, a graça que vai santificando. Né? Depois, lá no número 721, nós temos o Espírito Santo que vem no seio de Maria. Né? Então é importante isso para todos nós. Vou ler um trechinho para vocês, só mesmo para a gente perceber que a obra de Deus está em nós também, né? No seio de Maria e também na nossa casa, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Maria, Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem, é a obra-prima na missão do Filho e do Espírito em plenitude do tempo. Pela primeira vez no plano da salvação e porque o seu Espírito a preparou. O Pai encontra morada do seu Filho e do Espírito Santo pode habitar entre os homens. Nesse sentido, a tradição da Igreja muitas vezes leu, com relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é decantada e representada na liturgia como trono da sabedoria. Sabedoria de onde? Do Espírito Santo de Deus, que é capaz realmente de fazer com que ela pudesse dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então eu lhes convido, né, quem puder, não é comprar o texto, né, pede emprestado alguém, às vezes na paróquia, né, para você ir se inteirando também, né, nesse estudo. Esses vídeos são curtinhos, mesmo só para indicar a força e a graça de Deus. Né? Quando eu falei creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não falei tudo de Pai. Quando eu falei creio no Espírito, creio em Jesus Cristo, o Filho único de Deus, eu não disse tudo. Ele padeceu, ele foi com Pôncio Pilatos, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso está no credo nosso, né? O credo niceno constantinopolitano. Mesma coisa do Espírito Santo, né? Não estou dizendo tudo sobre o Espírito Santo, mas dando pistas para que vocês também possam pesquisar e não cometer heresia por aí. Né? É muito importante a gente entender que o Espírito Santo nos move para a prática do bem. Quando é aquela coisa assim, o Espírito está fazendo eu sentir tal coisa,
isso pode ser que seja da cabeça da pessoa e não a ação do Espírito Santo. Nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque senão nós começamos a dizer coisas que não devem. É importante a gente professar a fé, aquilo que o catecismo nos indica, sobretudo isso, porque o catecismo está fundamentado na palavra de Deus, nos documentos da igreja e principalmente no Concílio Vaticano II. Né? E nós precisamos de ficar muito atentos, porque senão a gente comete alguma heresia. E heresia não é bom, heresia não dá testemunho, é contra-testemunho de nossa fé. Por isso, né, quem puder, tiver a oportunidade de ler um pouquinho mais sobre o catecismo, discutir num grupo de 3, 4 pessoas, não precisa de ficar pensando em muitas pessoas, tá? Leia juntos, interprete, se tiver alguma dificuldade também pode colocar para nós, e nós vamos tentar buscar cada vez mais a força de Deus para ajudar também as pessoas a viver esse testemunho de fé. Então aqui, né, essa trilogia de nossa fé: acreditar no Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, que nos remiu com seu sangue, e na força do Espírito Santo. E aí está o testemunho de João Batista, o testemunho que ele foi o precursor, né, na ação de Deus. Quando ele batizou Jesus, veio uma pomba e a voz de Deus dizendo: esse é meu Filho amado, no qual pus todo o meu bem-querer. E a força do Espírito Santo. E nós possamos crescer cada vez mais na fé. Então aqui, mês de julho, se Deus quiser, né, esse já vai primeiro do mês de julho, nós vamos refletir um pouco sobre o catecismo ainda. Depois, a partir de agosto, vamos pegar outras temáticas para que nós possamos vivenciar cada vez mais na alegria e no amor de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou, dê o seu like e faça o seu comentário, muito importante para todos nós.